Olá, queridos amigos da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. O meu nome é Iris, do Instituto Espírita Caminheiro de Jesus, e hoje vamos fazer uma atividade doutrinária aqui na minha residência. O tema será a convivência social, e esse trabalho vai contar com a participação também de algumas pessoas que irão se apresentar agora. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, faço parte do estudo sistematizado e também do estudo da mediunidade no Instituto Espírita Caminheiro de Jesus. Olá, tudo bom? Eu sou o Ícaro, sou do Caminheiro de Jesus e faço parte da Mocidade. Boa noite, meu nome é Isis, também faço parte da Mocidade do Caminheiro de Jesus. Bom, então conforme nós falamos, nosso tema falará sobre convivência social. E este livro, que está aqui em minhas mãos, é Convívio, Convivência e Proteção Social, que é de uma doutora em serviço social chamada Abigail Silvestre Torres. Este livro, inclusive, tivemos no seu lançamento, a autora autografou aqui para nós, e a gente tem um grande carinho com essa obra, porque fala diretamente sobre as questões sociais, sobretudo envolvendo as pessoas mais vulneráveis. Então, logo na introdução, a professora Aldaíde Sposati, que é paulista, tem as suas militâncias, mas aqui cabe apenas falar da sua ideologia, ela afirma que no Brasil, a partir de 1980 e metade de 1988, quando chegou a nossa Constituição Federal Cidadã, no Brasil vivíamos uma onda de conservadorismo muito grande. E então, a Constituição Federal rompe com esse paradigma conservador e inaugura no país a onda dos direitos sociais. Daí, a sua versão de Constituição Cidadã. Aldaíde Sposati também fala na introdução que a autora Abigail Torres, ela nos leva a uma viagem para que a gente compreenda melhor o que vem a ser a convivência social nos dias atuais. Importante ressaltar que ela considera que a convivência social é uma forma de proteção social e mais do que a capacidade individual em dar conta de necessidades, é um conjunto de relações e acesso aos bens coletivos. Dessa forma, nós queremos fazer assim uma articulação do pensamento da autora deste livro com alguns apontamentos doutrinários que a doutrina espírita traz através de Allan Kardec. Então, no capítulo 1 dessa obra aqui, Convívio, Convivência e Proteção Social, a gente observa que a autora fala das marcas da contemporaneidade na convivência social. E nesse sentido, ela afirma que o ser humano é um ser social. Logo, nós vamos identificar no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, indagando aos espíritos sobre a lei de sociedade, vem nos trazer importantes subsídios sobre essa temática. No capítulo 2 da obra, e aí estamos fazendo assim um breve resumo, a autora vem falar sobre os vínculos e reconhecimentos, sobre a relação de proteção social. E aí ela também nos diz o seguinte: é necessário discutir a convivência porque ela não se estabelece de forma mágica. A convivência, ela é uma categoria que precisa ser construída. Isso nos leva a entender que é através das relações sociais, humanas, sociofamiliares, que nós vamos conquistando a questão da proteção social num país como o Brasil, que existem tantos tipos de vulnerabilidades sociais e afetivas. Enfim, no capítulo 3, a autora fala sobre a convivência social na política de assistência social. E ela relaciona esse assunto sobre os desafios da atualidade. Num determinado trecho desse capítulo 3, ela nos diz:
ela destaca que o convívio social, como segurança afiançada pela política de assistência social, se caracteriza pela convivência como um direito. Dessa forma, mudamos completamente o pensamento da atualidade quando a gente considera que a convivência é um direito social, não é uma benesse, não é simplesmente uma esmola. Então, quando a gente pensa em convivência, pensa em direitos, aquilo que o ser humano tem e necessita para conquistar em verdade as suas potencialidades. Dessa forma, nesses 3 capítulos que o livro Convívio, Convivência e Proteção Social nos traz, a gente pensando na codificação espírita, e logo na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 766 e 767, que fala diretamente sobre essa relação de sociabilidade, com a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Mas, para isso, nós vamos pedir aqui o apoio da Isis para que ela faça a leitura dessas 2 questões que nós citamos. Capítulo 7. Da Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. Pergunta 766. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ok, obrigado, Isis. Essas 2 questões trazidas pela Isis, é muito importante que a gente faça uma reflexão um tanto quanto mais aprofundada. Vejamos. Primeiramente, os espíritos afirmam categoricamente que a lei de sociedade faz parte da natureza, logo é uma lei divina. E em seguida, quando a gente observa que a vida de insulamento é contrária à vida social, isso nos dá a dimensão da condição sine qua non que é viver em sociedade. É o que o Livro dos Espíritos fala da vida de relação. Esse capítulo 7 faz parte das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então a gente vai lá no capítulo 1 das leis morais, para que a gente observe na pergunta 614, quando Kardec faz a indagação dos espíritos sobre a lei natural, e a resposta é taxativa em dizer que a lei natural é a lei de Deus. E mais do que isso, os espíritos afirmam que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina, da lei natural. Então é preciso que a gente faça essa articulação de ideias para que a gente possa compreender da importância do relacionamento humano, a importância de nós olharmos um para o outro no sentido de darmos o apoio, a orientação necessária, para que a gente possa suportar as nossas dores de maneira mais amena. Ao mesmo tempo, a gente se dirige ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, quando fala do Cristo Consolador, e lá a gente observa no item 8, como os Espíritos nos traz a concepção de que Deus consola os homens e dá força aos aflitos. Essa força que Deus concede a quem está em aflição, e no decorrer do texto a gente percebe isso claramente, é da maneira que Deus coloca sempre ao lado de quem está sofrendo a oportunidade, a condição ou alguém que possa verdadeiramente consolá-lo. É quando eles dizem, por toda parte, junto de cada lágrima, Deus colocou um bálsamo. Esse bálsamo, numa figura de linguagem, a gente entende claramente, é como se fosse um irmão, um companheiro, um espírito protetor,
para que possa auxiliar sempre aquele que está mais necessitado. E outra coisa muito interessante, os espíritos fazem grande menção à necessidade e à importância da abnegação e do devotamento. Na sequência, a gente vai fazer agora uma breve pesquisa na Política Nacional de Assistência Social, que é a chamada PNAS, que chegou ao Brasil em 2004, para que o país pudesse verdadeiramente entrar na questão da sociabilidade, do apoio, como política pública. E nesse sentido, é que a gente observa na página 38 do manual da PNAS, que lá está colocado que é possível prevenir vulnerabilidades e riscos sociais, através do desenvolvimento das potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos, sendo que esses vínculos são sociofamiliares, vínculos comunitários, para que o ser humano, o indivíduo, tenha condições de suportar as suas vulnerabilidades. Um outro aspecto importante é quando a PNAS acentua que a convivência viabiliza a realização pessoal social e cria condições para o autorrespeito e um termo muito importante que a gente não deve esquecer, que é a ética social. Então, nesse sentido, a gente vai agrupando essas ideias e quando a gente chega na página 145 do livro, que nos serviu aqui de inspiração, a gente encontra uma mensagem muito interessante da autora, quando ela diz assim, olha, estar protegido significa ter forças próprias ou de terceiros que impeçam que alguma agressão, precarização, privação venham a acontecer, deteriorando uma dada condição. Então, como é importante a gente se precaver, para que o outro não chegue à situação de vulnerabilidade. E, finalmente, para que a gente possa colocar um outro componente nessa discussão, a gente se refere à questão 843 e à questão 872 do Livro dos Espíritos, quando fala do livre-arbítrio. A importância do livre-arbítrio para, em meio à vida de relação, nós tenhamos condição de fazer as nossas escolhas. Lembrando sempre que a doutrina espírita não trabalha com a questão da fatalidade, mesmo porque, nessa condição, as nossas virtudes não teriam méritos, assim como também as nossas imperfeições não teríamos culpa. Mas para que a gente possa aprofundar um pouco mais a questão do livre-arbítrio, nós vamos chamar a Ana Carolina para ler 2 trechos de uma obra muito importante que faz parte da doutrina dos Espíritos. Então, eu vou ler 2 trechos desse livro, Enfoques Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho. O capítulo é o capítulo 15, Provações e Expiações. O primeiro trecho diz: o livre-arbítrio, a escolha da rota que cada um apraz percorrer, é o grande conselheiro e, ao mesmo tempo, o arquiteto da felicidade ou da desdita do ser espiritual. No segundo, diz: prova e expiações são os mecanismos da lei divina para a felicidade do espírito, e ninguém conseguirá atingir as estrelas sem passar pelo vale das expressões terrenas, crescendo e amando a casa planetária, ajudando-a também no seu fanal de tornar-se um mundo feliz, habitação de seres ditosos no futuro. Ok. Então, o trecho lido pela Ana Carolina, ele ilustra bastante como nós devemos cuidar da nossa casa, dessa casa natural que é o planeta, cujo fanal, como diz Viana de Carvalho, é para que a gente alcance a felicidade plena.
Outro aspecto importante é nós entendermos que o livre-arbítrio é essa condição que faz com que a gente consiga, em se relacionando uns com os outros, conseguirmos fazer as nossas escolhas e assim caminharmos juntos para um processo de renovação íntima, conforme o autor nos colocou. É bom que a gente pontue também que essa preparação íntima, pessoal, ela não se dará se não for através do caminho, conforme está dito pelo autor, das relações humanas, da nossa capacidade de convivência social. É por isso que Deus estipulou como caminho único para o nosso aprendizado a reencarnação, a vida existencial, para que a gente encontre aqueles irmãos que nos foram mais difíceis em vidas pretéritas e agora nos encontramos em outras situações, muitos em condições de esclarecimento mais aprimorada, e é isso que faz com que a gente vá gradativamente tornando esta humanidade cada vez mais espiritualizada. É importante que a gente considere que as nossas vicissitudes, dores, não fazem parte de nenhum castigo de Deus. E se nós trabalharmos a questão do vínculo social, da convivência, de conseguirmos verdadeiramente ter devotamento e abnegação, como vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, estaremos já traçando de alguma forma o nosso caminho para uma felicidade maior. E para que a gente também possa compreender que esse trabalho de entendimento do nosso fluxo dentro da encarnação e da existência, que faz parte de um trabalho traçado por Deus e que Jesus tão bem nos trouxe, é preciso e é fundamental que nós entendamos que todas as nossas atitudes e ações nesse manejo do social, ela tem também uma forma científica, doutrinária, moral, para que a gente entenda como esse processo se dá em nossa vida e, sobretudo, em nosso espírito. Para tanto, é necessário que a gente conheça um elemento que o Espiritismo traz e que, pelas suas propriedades, pela forma como Allan Kardec o apresenta, é muito mais fácil nós compreendermos como que nós entenderemos melhor as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Por isso é que nós vamos tentar aqui para vocês, companheiros do Maria Madalena, trazer uma explicação mais didática, com o apoio até de um boneco, que o nosso companheiro Ícaro vai fazer para a gente nesse momento. Boa noite, gente. Trouxe meu perispírito aqui para exemplificar para vocês. Mas antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que é o perispírito, tá bom? Então, Kardec traz para a gente, na pergunta 93 e 94 do Livro dos Espíritos, primeiro na 93, ele vem dizendo para a gente o que é que fica em volta do nosso espírito. Ou seja, o que é que é o invólucro da centelha espiritual. É o nosso perispírito, como se fosse uma substância vaporosa para a gente, mas para espíritos mais evoluídos é muito grosseiro ainda. E a parte semimaterial do perispírito é vinda do fluido cósmico universal de cada globo, ou seja, do nosso globo tem esse formato aqui, de nós mesmos. Então, para a gente fazer esse link com o tema da nossa atividade de hoje, é como se fosse esses quadrados azuis com passados neles, é como se fossem situações da nossa vida, que a gente passa na nossa vida, sendo elas positivas, negativas, complicadas, e como a gente reage fica pontuado em cada parte do nosso perispírito, entendeu? Então eu queria só trazer isso para vocês, tá bom? E agora eu vou levar de volta comigo o meu perispírito, tá bom? Boa noite. Bom,
Conforme o Ícaro nos trouxe de uma maneira mais didática, com o apoio do boneco, nosso maior objetivo, para que pudéssemos ilustrar esse trabalho e ajudar os irmãos também, é para que nós tivéssemos de uma forma bem mais doutrinária essa relação que nós temos que fazer com as nossas atitudes e, sobretudo, o que provoca as nossas convivências no mundo atual, na nossa existência, de forma que todas as nossas imperfeições, conforme foi mostrado aqui no boneco, fica exatamente assinalada em nosso perispírito as nossas dificuldades. Quando nós somos intolerantes, impacientes, invejosos, agressivos, violentos, tudo isso é devidamente assinalado em nosso corpo perispiritual e é através das nossas atitudes diferenciadas, da nossa mudança, da nossa reforma, que contribuirão para uma mudança de paradigma, no sentido que a humanidade se torne mais fraternal, mais amiga e solidária. Para que nós possamos ir concluindo o nosso trabalho, é importante que a gente observe no 5º livro da codificação do Pentateuco Kardeciano, em A Gênese, no capítulo 18, existe uma série de apontamentos doutrinários que Allan Kardec traz para a nossa reflexão e nós iremos fazer um breve destaque de um parágrafo que vai ser trazido pela nossa irmã Ana Carolina. Na Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos, item 27, a geração nova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Bem, com esse trecho de A Gênese, fica muito claro para nosso entendimento que nesse processo de mudança e transformação pelo qual nós passamos, é fundamental que a gente se concentre no bem. E, para tanto, a questão da convivência em sociedade é fundamental para que isso aconteça e possamos, assim, provocar uma verdadeira mudança na história da humanidade. E para que a gente possa concluir o nosso trabalho desse momento, já deixando um grande abraço aos irmãos da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena, nós vamos chamar aqui o Ícaro e a Isis para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Orações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por todos os momentos que temos para praticar o bem, praticar a caridade, para investir na nossa caminhada espiritual, moral, para cada vez mais sejamos mais próximos do mundo de regeneração. Pedir que interceda pela humanidade desse momento, passando por uma reprovação global dessa pandemia, que a força esteja conosco e com os irmãos espirituais para nos receber no pós-vida, depois dessa encarnação. Agradecer por essa oportunidade de cativar os corações e agradecer a Deus. E que assim seja.